As apresentações personalizadas servem para que você prepare slides adicionais, complementares para o seu assunto. Por exemplo, em uma sequência de slides, você pode escolher quais serão apresentados para um determinado público. Agora vamos estudar como ocultar e mostrar slides e como montar uma apresentação personalizada. Eu posso montar a minha apresentação com os slides principais e montar alguns slides que eu vou deixar oculto, que eu vou mostrar somente para esclarecer um assunto, para esclarecer alguma dúvida do público. Como que eu faço então para ocultar alguns slides e para mostrar depois na apresentação? Então eu vou pegar aqui meu modo de exibição e vou modificar para classificação de slides, para que eu tenha uma boa visualização dos slides. E aqui, no meu segundo slide, eu vou ocultar ele. Eu clico sobre o slide e venho em apresentação de slides, aqui. No item configurar eu tenho a opção ocultar slide. Nós observamos uma marcação sobre o número do slide, indicando que ele não será apresentado. Outra forma é com o botão direito e escolher aqui ocultar slide. Então eu vou ocultar 4 slides aqui, deixando somente o primeiro, o sexto e o sétimo. Na sequência eu vou executar a apresentação, observe. Então, o primeiro slide, na sequência ele vai para o sexto slide e o sétimo slide, que é o fechamento da apresentação. Para apresentar um slide que está oculto, basta dar um botão direito e aqui no ir para o slide eu tenho entre parênteses os slides ocultos. Clicando em um deles, por exemplo, Pau Brasil, eu apresento o slide e o seu conteúdo. Novamente, eu posso escolher outro slide para apresentar. Então, dessa forma, eu posso esclarecer dúvidas ou complementar uma informação durante a palestra. Com ESC, eu saio do modo de apresentação. Para retirar o slide do modo oculto, eu clico sobre ele e clico no botão Ocultar Slide. Posso fazer também com o botão direito, desta forma. Perceba que quando eu tiro um slide do modo oculto, então ele retira aquela marcação de cima do número. Como nós temos aqui no número 5 agora, dando o botão direito e tirando aqui o ocultar slide, então ele retira a marcação. Então agora nós podemos editar uma apresentação personalizada. O que é uma apresentação personalizada? Então é uma apresentação onde eu escolho quais slides eu vou executar para um determinado momento. E eu executo as configurações aqui em apresentação personalizada, personalizar apresentações. Aqui eu vou criar uma nova apresentação. Então eu vou chamar de um nome bem estranho aqui, minha 001. Perfeito. Eu vou escolher os slides que eu vou apresentar. Então é o primeiro, o terceiro, o quinto e o último. Então, para esta apresentação minha 01, serão apresentados estes slides. Dou um OK. Perfeito. Então, eu criei a apresentação. Clico em fechar. Na sequência, quando eu clicar aqui em apresentações personalizadas, eu tenho a apresentação. Clicando, eu executo aquela sequência. Exatamente. Então, desta forma, eu posso ter uma biblioteca de slides preparados e escolher somente alguns para apresentar. Para fazer alterações nesta apresentação, basta clicar em Personalizar apresentações e aqui em Editar. Eu consigo remover um slide ou acrescentar, por exemplo, o interesse de colonizar e, clicando aqui, eu posso mover para cima do obrigado. Dando um OK, perfeito. Eu editei e na hora que eu apresentar, então ele já está atualizado. Então, essa forma é uma maneira muito prática de você montar slides sobre um determinado tema e selecionar alguns slides para um determinado público. Eu vou criar agora mais uma apresentação personalizada e vou administrar todas elas. Então, vindo aqui em apresentações personalizadas, vou clicar em personalizar a apresentação e aqui, pelo nova, eu vou criar uma outra apresentação. Vou chamar de minha
002. Para esta apresentação eu vou adicionar o primeiro, o quarto, que fala do contato com os índios, e o último, que é o de fechamento. Vou dar OK. Perfeito. Então, para essas apresentações, basta selecionar e aplicar esses comandos aqui. Então, eu posso copiar, por exemplo, posso editar, modificando aqui alguma informação. Para uma determinada apresentação personalizada, eu posso remover. E uma selecionada, eu posso então clicar aqui no mostrar e executar a apresentação. Além daquele painel de controle que nós temos aqui, eu posso executar a apresentação por aqui também, por uma lista que vai se criando à medida que eu vou criando novas apresentações. Durante a apresentação de uma apresentação personalizada, eu posso fazer um intercâmbio com outra apresentação, chamando ela durante a apresentação. Mas isso só é possível quando eu tiver com tela inteira. Observe, eu vou executar a nível de janela a minha primeira apresentação personalizada. Perfeito? Dando no botão direito, a minha navegação permite somente entre os slides desta apresentação. Então, eu vou finalizar aqui, vou modificar aqui no configurar a apresentação de slides para que a apresentação seja a nível de orador, em tela inteira. Vou dar um OK. Perfeito. Agora eu vou executar a minha apresentação 01 aqui. Em tela inteira, então ele está executando naturalmente. E agora eu venho aqui, vou dar um botão direito e aqui percebo que eu tenho esta opção, personalizados. Nesse momento eu posso chamar a número 2. Dando o botão direito, eu posso retornar para outra apresentação. Se eu tiver mais 3, 4 apresentações, eu posso chamá-las no momento que for necessário. Vou dar um ESC aqui para finalizar a minha apresentação. Com essas ferramentas, então, eu transformo um arquivo do PowerPoint num recipiente de muitos slides que falam de um assunto e permite com que eu escolha os slides ideais para um determinado público.